Primeiro, aos fatos. Prigozhin aparece no Níger, mostrando que os Wagner já estão lá. Dois aviões dos Wagner, 2 Legacy 600, também estão estacionados em Niamey, capital do Níger. E essas aeronaves voam de volta para a Rússia. Só que Prigozhin estava em Minsk, Bielorrússia. Mas tudo bem. Viajam de volta para a Rússia. Prigozhin esteve outro dia em São Petersburgo. O objetivo dele era ir para São Petersburgo, onde ele apareceu na cimeira com os países africanos, onde o Putin foi falar a sua verdadeira relação. Porque esses BRICS que estão aí estão infiltrados para caralho. Prigozhin e Utkin, que são... Utkin não é braço direito de Prigozhin, ele é o Wagner. Ele é o grande comandante do Wagner, 53 anos de idade, ex-Spetsnaz, cansado das batalhas da guerra, estavam juntos. Bem, vamos embora. Vamos começar pelo trajeto. Um avião Legacy tem 6.300 quilômetros de alcance. O voo em tela seria com destino final São Petersburgo, tem 5.000 quilômetros. Isso deixa uma confortável reserva de 25% de reserva de voo, além de ter a capacidade de alcançar 3 aeroportos, além do aeroporto ao qual se destina. Com 5.000 quilômetros, ele estaria em Minsk, onde as forças estão estacionadas. E chegando até Minsk, ele teria uma reserva de 25% e mais aquela parada de ter a capacidade de ir para 3 destinos alternativos. A Ucrânia fora, óbvio. Está tudo dentro, está tudo legal. O Legacy tem 6.300 quilômetros de alcance. Estava com 65% de carga, não chegava a 70%. Eram 2 Legacies. E ele foi a Moscou. Moscou fica a 5.500 quilômetros de distância, ou seja, ele ir para Moscou para reabastecer, para ir para São Petersburgo, não se justificaria. Por quê? Porque com mais 100 quilômetros ele iria direto, não stop. Mas se ele quisesse parar, ele pararia em Minsk, 600 quilômetros a menos. É uma rota que não tem sentido. A rota de ir a Moscou não faz sentido. Porque se ele ia para São Petersburgo, o tempo de viagem é rigorosamente o mesmo. Se a desculpa é reabastecer porque o voo começava a ficar crítico, era muito melhor ter parado em Minsk, que tem 10% abaixo do padrão. Primeiro, se não. Anota isso aí, que isso aí vai cair na prova. Né? Isso vai cair na prova. Bem, ele vai a Moscou, em Moscou ele levanta voo, e uma filmagem aparece aonde o avião cai. Foi atingido por um míssil? Não, não foi. Ah, tem marca, olha só, marca que tem, você não sabe nem de onde veio, você está falando da Rússia. Mais fechado que a Rússia, nem Pequim. Da Rússia você vai saber a informação que eles te mandaram e você vai ter que acreditar. Portanto, não pense você que hoje, dando a bunda no mundo militar, rock, águia sem cabaço, professor Beleléu, Malacílio, e essa turma tem algum representante ou alguém dando informação privilegiada. Não, esses canais chulé aí, ninguém tem informação privilegiada de nada. Rubem, você tem? Não, não tem não. Estou falando que eu não tenho. Se eu não tenho, eles não têm, muito menos. O que eles têm é uma sede, uma sanha, porque estão aí há 2 meses tomando pau na ideia, tentando verner carne do baú da felicidade. Você chega lá naquele... Olá, caros amigos, hoje eu vou falar um monte de merda, como eu falo todos os dias. Porque o público para quem eu falo é um público de lobotomizados, gente que não tem cérebro. Até lá você vai na minha lojinha e compra um monte de lixo que eu tenho para vender. Porque você não tem outros lugares para comprar, não tem Mercado Livre,
Não tem Shopee, não tem nada, você compra um monte de merda aqui no meu canal, que o meu canal ainda vende um monte de quinquilharia. Este canal é patrocinado por esta merda, por aquela bosta, por aquele cagalhão e por mais um monte de coisas. Né? Haja merda. E o cara está há 2 meses aí, a sorte que o nível do público dele é exigência zero. É um pessoal que, vamos dizer assim, flutua entre a ignorância, a idiotice e a imbecilidade total. Fica difícil você saber o que é mais forte dentro desse pessoal. Né? Então, aquele público não é efetivamente muito inteligente ou capaz de raciocinar. Para assistir aquele conteúdo, você há de convir que realmente é um esforço hercúleo. Mas vamos aos fatos. O avião Legacy pousa em Moscou. Daí, não se sabe. Todas as informações são suspeitas, todas elas. A única coisa que consta no plano de voo é que 10 pessoas estariam a bordo e, entre elas, Prigozhin. É comum também a relação de passageiros sair e não haver essas pessoas a bordo, ou foram trocadas por outro. Então, a gente vê o avião caindo. O avião, ele dá a nítida impressão que ele sofreu uma falha catastrófica. O que é uma falha catastrófica? Uma falha catastrófica é quando há uma explosão a bordo, ou um colapso estrutural. Eu ontem já expliquei, não vou falar de novo, os de Havilland Comet, primeiro jato de passageiros, pressurizado, como ele sofreu e que aconteceu a série de acidentes com dezenas, centenas de mortos, mostrando, eles explodiam do nada e caíam daquele formato mesmo. Eles não foram atingidos por uma impede, porque eles estavam altos demais. Eles não foram atingidos por nenhum tipo de bateria antiaérea, porque o padrão da queda não é aquele. O padrão da queda daquela aeronave que dizem que não apresentou nenhum problema de voo, a não ser uma variação muito grande de altitude, aí vamos para algumas teorias mais para frente. Mas a principal delas é o seguinte: o avião subiu, sofreu uma falha catastrófica e caiu. Chance de ser acidente? Bem, chance de ser acidente, vamos botar em 1%. Mas nós estamos em guerra. Em guerra não existe acidente. Tudo tem um objetivo. Acidente, sabotagem, morte, atentado, tudo, de qualquer forma, vai ser usado em algum momento por algo ou por alguém. Isso daí é ponto pacífico. Não existe nada fora desse gradiente. Então, esquece o acidente. Acidente não existia. Céu de brigadeiro, avião extremamente confiável, avião testado, na perna final, cai e mata todos a bordo. Bem, já começa o primeiro lance. 10 passageiros a bordo, e segundo consta os primeiros relatórios, as primeiras coisas, 2 não estavam a bordo. Não apareceram 2 corpos. Rubens, os corpos foram desintegrados. Não, porque calma, não é esse nível de idiotice, não. Não houve desintegração, porque outros acidentes você acha os corpos, nem que seja resquícios, alguma coisa, fiapo, pentelho, um pedaço de dente, qualquer coisa você acha. 8. Exatamente 2 são polêmicos. São exatamente 2 polêmicos. Outra. Dmitry Valerievich Utkin e o nosso querido Prigozhin eram as 2 cabeças principais do grupo Wagner. 2 aviões levantaram voo do Níger em direção à Rússia. O protocolo básico de segurança que existe, militar, e hoje copiado pela iniciativa privada, você não coloca 2 reis no mesmo avião. 2 cabeças do mesmo grupo não ficam no mesmo avião. Um vai em um, outro vai em outro. A primeira falha, você já tem por que o avião pousou em Moscou. Qual o motivo? O segundo está aí. Por que é que 2 cabeças, tendo 2 voos, não era o único voo, outro avião pousou logo depois.
ou vinha junto, outro Legacy 600. Por que os dois estavam juntos se todos os protocolos de segurança diz que é para não viajar junto? O presidente, o CEO principal de uma empresa e seu lugar-tenente não viajam juntos. Se vai para cá do saco, vai um só. Segundo ponto falho. Agora nós vamos agora analisar as duas principais vertentes. Uma, você tem que fazer essa análise. Uma, Prigozhin era um traidor, traiu a confiança do Putin, tentou dar um golpe, tentou fazer aquilo tudo e ficou marcado para morrer. É uma possibilidade. O FSB, o SRV não brincam. Para quem não sabe, FSB e SRV são o Serviço de Inteligência Estrangeira e o Serviço de Inteligência da Federação Russa. Ao contrário de se falar mais no FSB, o SRV faz mais o papel da CIA. Então, ele causou desgaste, causou mal-estar, causou rompimento dentro das Forças Armadas, dentro da estrutura governamental. E ele, como traidor, ele não passa pelo STF, ele passa por, efetivamente, o sistema russo de resolver as coisas, pragmatismo. Aí a pergunta que fica no ar, sim, ele pode ter sido morto pelo establishment russo, uma forma de se vingar daquela situação. Mas por que dessa forma? Por que dessa forma? O que leva a essa forma? Perigosa, complicada, cheia de pontas. Por que ali? Por que não se morre tomando um chazinho de polônio? Por que não se levanta voo de um prédio? Por que não se faz isso tudo? Por que dessa forma? Por que dessa forma? São perguntas que a gente tem que ter resposta. E isso começa a dar o sinal. Não seria dessa forma. Não seria dessa maneira. Seria de uma forma inquestionável. Porque a margem que está dando tem questionamento para tudo. Corpos calcinados, no meio do nada, o controle é da agência de autoridade russa. Tá? Quem está na frente é o FSB, o SRV, ninguém vai tirar nada dali. Por quê? É para parecer que foi vingança mesmo, mas do outro jeito ia parecer também. Esse sistema não se justifica. A não ser, é claro, que seja uma exigência do morto. Talvez seja a exigência de Quincas Berro d'Água, passear por toda Salvador, depois de morrer após ter ingerido uma venenosa água, um copo de água venenoso por ser água. Há essa possibilidade? Há. Poderia ser feito de 10 maneiras diferentes. Por que seria dessa forma? Por que colocar tantas dúvidas? Porque com esse tipo de dúvida, você tem a celeuma. Quando você tem a celeuma, você tem a discussão. Quando você tem a discussão, você faz o quê? Você divide. Quando você divide, você faz o quê? Você fica livre. Livre para quê? Para fazer outras coisas. O próprio cidadão fez isso 3 vezes seguida com a Europa. Pediu gol no Fantástico e tudo. Prigozhin limpou a cara com o Ocidente. Cagou na cabeça da ONU. Massacrou o exército, ou melhor, a nata do exército ucraniano foi simplesmente dizimada em Bakhmut, uma cidade sem importância nenhuma. Absolutamente nenhuma. E ele faz isso, e durante 3 vezes ele faz 3 factoides, e o pessoal cai no primeiro, cai no segundo e cai no terceiro. Terceiro é a revolução que não houve. A revolução onde houve batalhas entre o soldado lá russo e o Prigozhin. Batalha essa que ninguém viu, ninguém fotografou, ninguém filmou. Eles derrubaram vários helicópteros, está aí a mídia mainstream para dizer, fizeram tudo isso. Mas, engraçado, ninguém fotografou um desses. Nada, não existem imagens. Parece a guerra, parece o Waterloo, tirando a licença poética de quem desenhou, de quem pintou a obra. Não existe relato visual, porque naquela época as selfies não estavam tão populares, nem as redes sociais. Senão, partiu Waterloo, né? Não tinha naquela época. Tem agora. Tinham 20 mil Wagner, 7 mil pelo menos tinha câmera no capacete em algum lugar. Mostraram outras coisas, mas não mostraram o principal, que eu queria ver.
Parece mais ou menos aquela foto que tem lá da Apolo, né? Tiraram foto de tudo, só esqueceram de tirar foto dela lá agora. Porque hora dessa eu vou imprimir uma meia dúzia de fotos e trazer aqui para mostrar para vocês. Olha, isso aqui, ó, isso é o módulo. Mas é isso aí. A morte no palco, debaixo das luzes da ribalta, tem algum sentido? Para ter algum sentido, tem que ter um sentido para alguém que queira se beneficiar disso. Putin já veio a público, como eu falei, com a expressão de uma ostra, expressão dramática de uma ostra fechada, chegou, mandou ver, e fez igual a Constituição americana. Para quem não sabe, a Constituição americana ela é tão perfeita que ela tem 7 artigos, 27 emendas, a receita do gelo é um pouco mais longa. Ou seja, eles não falam nada. No que eles não falam é que é o bacana da Constituição deles. São 7 artigos. Aqui a gente regulamenta até o tamanho do pinto dos outros pela Constituição. E o melhor de tudo, a gente não obedece ela. Legal, né? Bacana. Para você ver. Essa daí é uma vertente.